agradecer a cada um e dizer a vocês que eu amo esta igreja e que continue orando por mim e que eu vou continuar orando por vocês, porque eu não me entreguei. Eu estou surpresa com isso, mas eu não me entreguei, eu estou sempre. Mas eu peço que vocês orem por mim para que Deus continue me ajudando. Sério é assim, é sincero, viu? E esta é a minha sinceridade. Tenho 60 anos que trabalho para o meu Senhor. 33 anos dirigindo círculo de oração. Deus me conhece e eu também me conheço. Então oreis por mim, para que Deus me ajude e me guarde por onde quer que eu esteja. Porque cargo não leva ninguém ao céu. Continue orando por mim e por toda a minha família, porque nós precisamos, somos carentes das orações da igreja. Deus abençoe a todos, meu muito obrigado e a paz do Senhor. Amém. Vocês, minhas queridas, eu passei somente meses com vocês, mas eu aprendi a vos amar e também estou amada por vocês, eu tenho certeza. Mas Deus abençoe a cada uma de vocês. E quero dizer a vocês, prossiga, viu? Porque a obra é de Deus. A obra é de Deus e não pode parar. Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Hoje estou recebendo aqui no Pode Expressar uma mulher virtuosa, uma mulher que todos admiram. Foi dirigente de círculo de oração, a nossa irmã Nise. E é com grata satisfação, irmã Nise, que eu a recebo aqui, sabendo do seu potencial como mulher, na frente de um trabalho, e também é esposa de um grande homem, o irmão Josué Augusto. E também mãe de um grande homem, o nosso irmão Daniel Augusto. Então, eu queria que a senhora fizesse, irmã Nise, as suas considerações iniciais, contasse quem é a irmã Nise, como a irmã Nise chegou a ser dirigente de círculo de oração, mãe, esposa, avó. Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua vida, irmã Nise, nesse particular. Pois não. A paz do Senhor, doutor Miguel, a paz do Senhor, irmão Josué. Amém. E boa tarde. Bom dia, boa noite a todos, que eu não sei a hora que vocês vão me assistir, não é verdade? Então, eu, irmã Aurenise, com muito prazer, com muita satisfação, com muita gratidão, estou aqui para falar um pouquinho para vocês do grande amor de Deus e das promessas que Ele fez na minha vida e dizer a vocês que Deus cumpre. Eu nasci em um berço evangélico, e Deus começou a me fazer promessas, muitas promessas. E aos 15 anos de idade, eu já ingressei nas comissões de círculo de oração. E aí começou a minha trajetória. Muito bem. Nesse caso, irmã Nise, a senhora entrou uma adolescente, praticamente, com 15 anos de idade. E depois, como se desenvolveu na igreja, uma jovem, e depois o namoro, e depois o casamento, a família, e a senhora conciliou tudo isso na casa do Senhor, servindo ao Senhor. A senhora poderia explicar isso aí, irmã Nise?
Como se desenvolveu essa sua trajetória? Cheia de promessas e aguardando, não é, o cumprimento delas, conheci o nosso irmão Josué, na Assembleia de Deus do Córrego do Tiro. O pai dele era presbítero, o nosso irmão Joaquim Augusto, em memória, e começamos a namorar. Um ano de namoro, um ano de noivado, e chegamos ao matrimônio, onde vamos completar 44 anos de uma feliz vida conjugal. E foi uma promessa de Deus. E deste casamento temos 3 frutos: Josenise, o David e o Daniel. E eles me deram 6 netos. Bênção. Como eu sou feliz. É bênção de Deus, é bênção. Muito bom, muito bom. A senhora fala um pouco da família, a gente sente que a senhora é aquela mãe protetora, aquela mãe Com certeza. que, além dos filhos, vieram os netos. E os netos é a sua terceira geração, que certamente vai aprender, assim como os seus filhos também aprenderam, irmã Nise. Então, irmã Nise, eu queria que a senhora falasse um pouco dessas bênçãos que Deus lhe deu durante esse período, antes, durante e após o seu casamento com o irmão Josué. Os filhos vieram e a senhora conseguiu conciliar igreja e a família. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso, irmã Nise? Posso, sim. Foi só vitória, porque a gente tem que aprender, tem que saber separar, não é? E Deus me ajudou. E eu não lembro-me em qual foi o ano que Deus achou por bem de me separar, de nos separar, para sermos zelador de um templo lá no bairro de Casa Amarela, lá em Mangabeira. E lá passamos 6 anos. Mas foram 6 anos de muitas vitórias. E se pudesse, eu começaria tudo de novo. Amém, amém. Como eu fui feliz. Tem pessoas que se acham diminuído por zelar a casa de Deus. Mas se fosse para fazer tudo de novo, eu queria fazer. Foi o lugar que Deus muito nos abençoou, com muitas promessas. E lá na Mangabeira, Deus ainda me presenteou com Daniel. Eu tinha Jó e Davi. E lá chegou Daniel, debaixo das promessas de Deus. E foram muitas as vitórias que Deus nos concedeu. E quando foi um determinado dia, o Senhor usou um dos seus vasos, a nossa irmã Nilza, que já está com o Senhor, e o Senhor me falou assim: te trouxe para uma faculdade. E quero te dizer que tu não poderás tirar uma nota 9,9. Eu, Deus, preciso de um 10. Eu quero um 10. E quando você conseguir esses 10, você está aprovada por mim. E com este 10, eu tirarei você desta cidade e te levarei para uma terra que você não conhece, que você nunca viu. E eu disse: me ajude, Senhor, eu quero tirar esse 10. E quando o inimigo escutou isso, ele começou a trabalhar de várias formas, usando os próprios irmãos dentro da igreja. E eu sabia da promessa que eu tinha recebido e eu tinha que zelar para receber a minha nota 10. Eu estava na faculdade e eu tinha que conseguir a minha nota. E começaram, né, as tristezas, as amarguras, as perseguições, que foram muitas. E eu disse a Josué: meu filho, não quero mais ficar aqui. Eu quero ir embora. Não quero mais ficar aqui. E Deus é tão tremendo, tão poderoso, que sempre acontecia assim. Quando eu queria sair, Josué queria esperar em Deus.
Quando Josué queria sair, eu queria esperar em Deus. E assim nós vivemos 6 anos. Quando foi um determinado dia, um círculo de oração, eu já havia me aperreado muito e disse assim: hoje, Deus, eu não vou para o círculo de oração. Eu vou ficar em casa, eu não vou. E peguei algumas roupas e fui para o tanque lavar roupa e o círculo de oração lá. E eu lavando roupa. E daqui a pouco a dirigente, a nossa irmã Rosa, ela chegou e disse: venha, minha filha, já começou o trabalho. E eu disse: hoje não, irmã Rosa, hoje eu não vou, não tenho condições. Por quê? Eu digo: não. E ela, com aquele cuidado todo, ela me queria lá dentro do templo. E eu disse: daqui a pouco eu não vou agora não, mas dentro de mim eu digo: eu não vou. E quando foi no horário da leitura, Deus enviou neste dia um diácono lá de Nova Descoberta, eu não lembro o nome dele. E ele fazendo a leitura, daqui a pouco Deus usou ele e ele disse assim: zeladora, Deus manda eu te perguntar se tu queres sair daqui de caminhão e voltar de carroça. Eu disse: Jesus, esse homem não me conhece. Como é que ele sabe que eu disse que não ia, que eu não vou, que eu estou aqui nesse tanque? Meu Deus, misericórdia. Porque a voz de Deus a gente conhece. Com certeza. E logo eu parei tudo ali, guardei tudo e fui para o templo. E Deus continuou falando comigo. E eu me aquietei. Quando foi com uns meses depois, Josué: vamos embora, e eu: vamos embora. Aí ele disse: eu vou ao círculo de oração, esperar o que é que Deus vai me dizer. Se Deus não me disser nada, a gente vai embora amanhã. E eu disse: está combinado. E o círculo de oração continuou. Terminou o trabalho e Deus não falou nada. E eu olhava para mim, eu olhava para ele olhava para mim e Deus não falou nada. E eu disse: Deus, eu quero ir embora. Tu não falasse nada. Meu marido está hoje aqui, ele veio buscar uma resposta. Ele quer ir embora, a gente precisa sair daqui. Quando terminou o trabalho, os irmãos tudo saindo, um irmão tocou no ombro dele e disse: irmão Josué, o senhor lembra o que é que está escrito no Salmo 40? E ele parou assim e eu disse: pronto, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas com isso Deus está me dizendo que ainda não é hora. Que eu tenho que esperar com paciência. E esperamos. E quando o dia é chegado, exatamente 2 anos batido, Deus nos tirou daquele lugar e nos levou para águas compridas. Mas eu levei dali uma promessa, que seria por pouco tempo que Deus iria nos tirar para a outra cidade, onde ele já tinha dito. E assim aconteceu. Houve um concurso na CHESF e Josué foi contemplado. Amém. E fomos para a cidade de Sobradinho. Na Bahia. Na Bahia. E quando chegamos lá, parecia que já estávamos sendo esperados já por aqueles irmãos. Foi uma coisa muito tremenda. Foi muito tremendo. E lá residimos 6 anos. E a cabo de 6 anos, Deus nos levou para Salvador. Capital. Para a capital de Salvador. E lá nós residimos 10 anos. Então ficamos 16 anos fora daqui. E quando Deus usou a irmã Nilza, ele disse: se tu tirares a nota 10, eu te trarei de volta e tu te sentarás
em uma cadeira na minha casa. E eu fiquei sem entender. Mas, quando eu estava lá, eu fui separada para dirigente. Então, eu disse, a promessa já se cumpriu aqui. Pronto. Porque já em Sobradinho eu já havia dirigido 6 anos o trabalho. E quando chegou em Salvador, não foi diferente. Olha, no dia que chegamos, o presbítero, ou o pastor, eu não lembro o nome dele agora, ele não tirava o olho da nossa família. E ele disse que Deus já tinha dito a ele que enviaria uma família para ajudar no ministério dele. E naquele mesmo dia, quando terminou o culto, ele já nos chamou e disse que Deus tinha um plano nas nossas vidas e que já ia tudo ser revelado. Distribuído os cargos e colocou Josué para ser vice-dirigente do templo, dirigente da campanha, dirigente do coral. Da campanha não, da escola dominical. Da escola dominical, do coral e vários cargos. E separou meus filhos para trabalhar com adolescentes e criança e me separou para dirigir círculo de oração e reger o conjunto da mocidade. E eu disse, irmã, Multitarefa. orar eu estou calada, mas reger a mocidade, eu não conheço de música, não. Ele disse, Deus mandou. Eu disse, se Deus mandou, então está fechado. E começamos a trabalhar lá e foi só de vitória. Josué promoveu várias cruzadas evangelísticas. Foi muito bom, foi bom demais. Mas eu tinha uma promessa de Deus, de voltar para a minha terra natal. E eu cobrava de Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Tirei nota 10, eu quero voltar. Eu quero voltar. Não me lembrava mais nem desta nota 10 e o que iria acontecer. Mas eu dizia a Deus, eu quero voltar. Pensando em quem? Nos meus pais e nos meus sogros, que eu sei que precisavam muito de nós. E eu dizia a Deus, eu quero voltar. E fiquei batendo na porta, bati demais na porta, e a porta se abriu. E nós voltamos. E com poucos meses que estávamos aqui, uma quinta-feira, o aparelho tocou. E eu disse, meu Deus. E quando eu atendi, eu sempre atendo o aparelho assim, Jesus te ama, boa tarde, bom dia, boa noite. E quando eu atendi, era a irmã Judite. E ela disse, Aurenise, eu disse, pois não. Ela disse, se prepare para amanhã. Eu vou lhe empossar para dirigir um círculo de oração. Quando ela disse isso, eu me lembrei da promessa. Aí fiquei pensando, amanhã é sexta-feira. Onde tem o trabalho? Mandacaru, Acampamento Alto do Brasil, Mangabeira. Aí pronto. Eu tinha certeza que eu ia para Mangabeira. E ela disse, é Mangabeira. Quem está lá é Lídia Rosa, mas você vai assumir o lugar de Lídia. E é amanhã. Eu sei que você é muito querida, você é muito amada, Lídia também é, mas não dá tempo a gente fazer mais nada. Então, amanhã, esteja lá às 11 horas, que eu vou fazer a sua posse. Eu mesmo vou fazer a sua posse. E eu disse, está combinado, então. Eu já sabia, pois eu já tinha a promessa de Deus, eu não tinha que duvidar de nada, né? Exatamente. E convidei o irmão Josué e na sexta-feira chegamos lá às 10 horas e 11 horas, como combinado. Ela chegou, ela e a irmã, que agora eu esqueço o nome dela, e foram as duas que fizeram a minha posse. E lá eu passei 6 anos na Mangabeira. Mas foi uma coisa assim, sem explicação, porque foi o lugar onde eu comecei tudo. Deus levou exatamente para o mesmo lugar onde ele fez a promessa. Então, a gente crê que Deus
Ele orienta nossas vidas, Ele sustenta nossas vidas de uma forma que a gente não sabe nem explicar, irmã Nise. Até por conta da própria família, a sua estrutura familiar, que é uma família bonita, uma família linda. E Deus fez com que a senhora voltasse agora, já com os filhos numa fase já mais adulta, Josué mais tranquilo, não ia ser mais zeladora da igreja. Isso não é desmerecimento para os zeladores, de modo algum. Quem zela da casa do Senhor deve ser até, eu acho que maior até do que qualquer outra pessoa, porque está ali zelando, cuidando. Então, com a senhora lá no círculo de oração, uma nova dirigente, uma dirigente que aprendeu tudo ali com a irmã Rosa, aquela mulher tranquila, simples, que eu a conhecia, eu frequentava muito o círculo de oração na Mangabeira. Aí me conte como foi esse nova tarefa na casa do Senhor. Agora a senhora como dirigente de círculo de oração, a senhora teve que colocar tudo aquilo que a senhora aprendeu ao longo da sua vida. Aí nos conte como foi lá na Mangabeira esse início como dirigente de círculo de oração. Foi de vitória, porque, como eu já disse, eu já havia passado por lá e a igreja me conhecia, apesar de que a metade já tinha ido tudo embora. E estavam os novos, mas ainda tinha muitas raízes. E foi de bênção, não tenho nem como explicar. Foi só de vitória. E eu começava a me lembrar do que eu tinha passado lá, o que nós tínhamos passado, e que Deus nos sustentou e cumpriu a sua promessa. Porque teve um determinado dia, sempre era assim, Josué na faculdade, e tinha dia que ele chegava, por exemplo, na quinta-feira, ele tinha que varrer aquele templo todo na quinta-feira à noite. Que horas? 11h30, meia-noite, Josué estava varrendo o templo, porque de manhã era o círculo de oração e não dava tempo. Mas era um lugar que Deus falava com a gente, fortemente, fortemente. Um dia o Senhor disse, eu me perturbei porque limpei o templo com tanto amor, eu fazia com tanto amor, com tanto carinho. Todo final do mês eu convocava a mocidade e a gente lavava o templo, limpava tudo, passava óleo nos bancos, isso tudo era com muito amor, com muito carinho que a gente fazia. E, de repente, lá vem uma pessoa e os pés cheios de lama. Aí melou tudo assim, aí sujou tudo. Eu olhei assim, eu digo, ai, meu Deus, me ajude. E Deus disse assim, se tranquilize. Cada uma pedra que você recolhe aqui dentro da minha casa, cada uma pedra que você recolhe aqui dentro, é uma pedra que eu coloco na tua coroa. Amém. E aí eu disse, vem mais, gente, na minha mente, vem mais, gente, suja mais, traz mais pedra, traz mais. E Deus falava conosco. A gente entrava naquele templo para limpar, eu com a vassoura, Josué com outra, e a gente ia varrer, mas era com muita alegria, louvando a Deus, e ali Deus se revelava, fez muitas promessas para ele, e às vezes chegava alguém e a gente estava varrendo ali, e tanto Deus nos usava, como usava as pessoas que chegavam, e foi um período, doutor Miguel, só de vitória, de vitórias e de vitórias. E depois deu continuidade ao ciclo de oração e foram 6 anos de muitas vitórias. Batismo com o Espírito Santo, cura, convenções, foram muitas vitórias. Durante esse período que a senhora passou Passei lá, na Mangabeira. E após 6 anos, eu fui transferida para Sítio Novo. Sítio Novo. E lá eu passei 6 anos. E como foi? Foi só vitória. É como que o povo lá já me conhecesse.
que não conhecia, porque era outra área, né? Mas foi Deus que levou e foi de Vitória. E eu passei lá 6 anos em Sítio Novo. Após 6 anos, me transferiram para Vila Popular. Foi mais, acredito que quase 6 anos. Eu sei que, ao todo, foram 33 anos de serviços prestados a Deus. Porque quando eu estava em Vila Popular, ainda me levaram para Tamandaré Peixinhos. E lá eu não completei 2 anos. Ficou 1 ano e pouco. Mas, no geral, 33 anos, porque eu não contei nem com os meses. São belos trabalhos e a gente sabe o quão bom é você servir ao Senhor. No caso, a senhora serviu, trabalhou e Deus lhe deu toda essa família maravilhosa que a senhora tem. E, irmã Nise, em todas essas igrejas que a senhora foi dirigente de círculo de oração, eu tenho certeza que todas as irmãs que participavam amavam a senhora muito. Porque no episódio da sua saída, muitas pessoas ficaram tristes, chorando, porque ali se estava tirando alguém de uma forma abrupta que também não era da vontade do Senhor, aquela Com retirada. certeza. E as irmãs choravam. Muitas irmãs ficavam se perguntando por quê. Não foi a vontade de Deus, foi a vontade do homem. Com certeza. E por onde a senhora passou? A senhora é como aquela mulher. Não é aquela bola de festa que você passa, joga ela na areia, ela não deixa rastro nenhum. A senhora foi como uma bolinha de ferro, uma rolimã, como o pessoal diz, que você joga e ela deixa rastro. Com certeza. Onde a senhora passou, a senhora deixou bom rastro, boas lembranças. E eu tenho certeza, irmã Nise, que tudo isso a senhora vai saber e vai ter essa recompensa no céu. Isso aí, a gente não tem dúvida. O seu trabalho, ele foi registrado. E com certeza, Deus dará a devida recompensa. Aí eu queria, irmã Nise, que a senhora nos falasse como foi que a senhora foi tirada desse trabalho tão bonito que a senhora fazia e Deus operava. A senhora demonstrou cansaço, a senhora pediu para sair. Como foi que se deu a retirada de uma mulher de Deus de um trabalho desse? A senhora poderia explicar, irmã Nise? De um modo muito cruel. Mas eu estou aqui. Jesus é bom e eu estou aqui. Está tudo bem. Irmã Nise, é muito emocionante a gente saber, porque isso, na sua despedida do templo, nós temos essa imagem. Algumas das irmãs gravaram o seu último pronunciamento, a sua última palavra. E ali eu me recordo que a senhora dizia para elas: olha, eu vou sair, mas eu não vou deixar de trabalhar para o meu Deus, eu vou continuar trabalhando. Com certeza. E pedir o amor delas. Um momento muito forte, muito impactante. E eu continuo. Continua. E parece que é mais ainda, porque elas não param de pedir oração, um conselho, uma palavra de Deus. E isso é constante. E agora é pior, porque ai, tentaram impedir, veja bem, tentaram impedir um trabalho de Deus. Eu não queria estar na pele dessas pessoas, irmã Nise, porque, olha, quando você impede algo por pura vontade humana, e até eu posso dizer assim, perversa, certamente isso vai ter um retorno, porque a lei da semeadura, ninguém escapa. Com certeza. Davi foi um homem santo, segundo o coração de Deus, mas nem Davi, irmã Nise, escapou desse princípio. Ninguém escapa. Ele é mais forte do que o princípio da natureza. Se você jogar uma pedra, ela vai cair. A gravidade, ela vai cair.
Imagina uma lei de Deus, a lei da semeadura. Eu vou pagar. Qualquer pessoa Com certeza. que violar essa lei vai pagar. E de uma forma que eu digo sem misericórdia. Então, irmã Nise, eu, logicamente, que conheço o seu trabalho, conheço o trabalho do nosso irmão Josué. Muitas pessoas não conheciam a esposa do irmão Josué, a grande mídia não conhecia. Os seguidores dele, os inscritos, o irmão Rafne, que está lá em Portugal, a irmã Silvana e outros canais, não conheciam a história que a senhora está relatando do nosso irmão Josué. Por que eu estou fazendo esse prefácio? Porque as pessoas maltratam muito o seu marido, que não conhece a história dele. Você pode estar lutando contra Deus sem saber, pensando que é Josué. Não sabe a história de Josué. A história de Josué não é aquele homem denunciando, falando, não. Josué é um servo de Deus, que Deus levantou para esse momento aqui no estado de Pernambuco. E ninguém pode impedir, irmã Nise. E quando Deus opera, não tem quem pare. A senhora sabe que o seu marido já sofreu um acidente, era para estar morto, e Deus livrou ele, ele contou isso no canal. O seu marido quase que era atropelado ali na Mário Melo. Seu marido foi preso. Seu marido foi preso por esse trabalho. Nem conhecia Josué. A vida de Josué é essa que a senhora colocou aqui para a gente. Uma história bonita de fé, uma família bonita. E a senhora, logicamente, como esposa, estava ali, orando por ele. Então, fale um pouquinho aí do seu marido, da mulher de Josué. Fale um pouquinho. Falar de Josué é tão difícil. Josué é um santo homem de Deus, que o diabo queira ou que não queira, ele é. E quando estávamos residindo em Águas Compridas, que Josué é um homem assim, é pau para toda obra. Tudo Josué faz. Tudo que, irmã Nise? Pintar, assim, tudo, pronto. E eu sei que ele foi subir num pé de goiaba para tentar desgalhar. E Josué caiu de uma altura, eu acredito que foi uns 6 ou 7 metros. E ele caiu aí. Quando ele caiu, ele ficou parado. Eu disse, Deus, o meu marido. Jesus disse, eu sou vida. E eu ali me aquietei. 1989. 1989. E levamos Josué para o hospital. E quando chegou lá, Josué não queria de maneira nenhuma passar por nada ali, porque ele dizia assim, eu não tenho nada, eu não estou sentindo nada, eu não quero ficar neste lugar. Foi um aperreio para Josué permanecer ali para fazer alguns exames. Mas, para a glória de Deus, Josué não sofreu um arranhão. E quando eu estava em um dos círculos de oração, que eu não lembro se foi Vila Popular ou se foi Tamandaré Peixinhos, Josué foi lá na área total e lá eles levou outra queda. Quantos metros, meu marido? 5,5 metros, 6 metros. 6 metros de altura, Josué caiu ali. A área total é onde temos uma empresa de remoções, um galpão, aí chama de área total. Era o nome da empresa, área total. E neste momento eu estava no círculo de oração, às 15 horas em ponto, e Deus bradou assim, por causa da sua oração, eu estou dando livramento de morte a alguém, porque Deus é sábio. Se ele dissesse, é seu marido, é seu filho, eu ia correr, largar tudo e ia me embora atrás do meu marido. Mas Deus não disse. Então,
eu convidei a igreja de pé e nós fizemos uma oração agradecendo a Deus pelo livramento que Ele estava dando, porque eu me comporto assim. A gente conhece a voz de Deus. E quando a gente conhece, a gente agradece logo, porque sabe que Deus está trabalhando. E eu agradeci. Mas não sabia quem. E deu a hora do trabalho encerrar, e encerramos. E fui para casa, não lembro quem foi me apanhar nesse dia, porque ele tinha este amor, esta bondade, este carinho, este zelo. Ele me deixava no trabalho e ia me buscar. Daniel, Davi, Josenise, éramos meus motoristas. Por esta razão que eu deixei de dirigir, mas eu sou habilitada. Amém. Mas não quis mais, porque eu digo, todo mundo dirige, então agora vai me levar 4 para onde eu motoristas quiser. à sua disposição. E ainda o genro, a nora, É. eu digo, então não vou dirigir mais não. Aí fiquei sem dirigir mais. E ele ia fazer esse trabalho com muito amor. E nesse dia eu não lembro quem foi me apanhar lá. Mas me parece que foi Josenise nesse dia. E quando eu cheguei, a ficha caiu, né? Aí eu fiquei, o Senhor falou do livramento. Quem foi? Quem foi? Quando eu procurei, ele não estava. Aí senti falta dele e falta de Daniel. Que exatamente os dois, Daniel havia levado ele para Santa Joana. Estavam lá no médico, os dois. Mas Hospital Esperança. ninguém me falou nada, né? E eu me mantive ali tranquila, porque o Senhor já havia dito que tinha livrado de morte. E quando ele contou, eu disse, meu marido, se eu pudesse, vice, porque eu te dava uma pisa. Porque o Davi tinha dito a ele, paiinho, não vá. E se o senhor decidir ir, eu vou com o senhor. Não vá. E ele, teimoso como sempre, ele foi só, mas a Bíblia nos diz o quê? Que os anjos do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. E Deus, mais uma vez, provou o seu grande amor por ele e deu livramento. E Josué é uma bênção. É bom, doutor Miguel, esse detalhe aí dessa queda. Inclusive o vídeo, né? O senhor Eu assistiu assisti o né? vídeo, você contou. Olha, até hoje eu não entendo como foi aquilo. Eu subi numa escada encostada no cabo de aço. O cabo de aço rompeu quando o teto lá tem 6 metros de altura, né? Quando eu já cheguei para pegar a lâmpada, o cabo se rompeu e eu desci com tudo. Tinha 2 cavaletes de ferro no chão, embaixo. Cavalete pegou aqui, aqui pela costela, pelo sovaco. Por pouco eu não meti a cabeça no cavalete de ferro. Se a minha cabeça tivesse pego no cavalete de ferro, tinha tido traumatismo craniano, tinha exposição de massa cefálica. Quando eu entrei no galpão, eu fechei o galpão e fiquei sozinho dentro, era realmente umas 3 horas da tarde. E caí nessa situação. Deus poupou a sua vida, Josué. Eu posso testemunhar um episódio que aconteceu com a família sobre o David, sobre aquela questão de um processo que eu, como advogado, apesar de ter mais de 30 anos de advocacia e conhecer da matéria, a matéria que realmente estava naquele momento, eu dentro de mim, irmã Nise, eu achava impossível o David ganhar aquela ação. Eu dentro de mim, como advogado, logicamente não ia passar isso, mas dentro de mim eu digo, olha, eu vou fazer o trabalho, mas é aquilo, eu vou fazer sabendo que eu vou perder, porque, olha, 99% daquele tipo de ação, as pessoas perdem. E ali eu vi um verdadeiro milagre. E eu disse à senhora e disse a Josué. Mas nós estávamos em oração. Eu, muitos dias, muitas vezes, levantei a consagração do círculo de oração para orar por esta causa. Quando foi
já na semana que eu saí, nós fizemos a última consagração na sexta-feira, e eu disse às irmãs, eu vou voltar aqui para agradecer a vitória do meu filho, porque assim Deus já me prometeu, está ganho, está fechado. E as irmãs ficaram assim olhando para mim, eu disse, ou tem fé, ou perde tudo. E elas disseram, é verdade, minha dirigente. E exatamente no dia que me retiraram, era exatamente o dia que meu filho ia chegar para me contar esta vitória. E para o nome de Deus ser glorificado. Mas ninguém tirou isso de mim. Eu lembro-me que eu ainda disse para a igreja, vou voltar aqui para agradecer a grande vitória do meu filho, porque Deus fez. É interessante, eu Doutor queria... Miguel, e quando terminou o círculo de oração, o meu filho foi quem veio me buscar para casa. Ele chegou lá com o carro dele e eu disse, Satanás, tu és sujo, tu perdesse. E até hoje eu não voltei naquele lugar. Mas está agradecendo agora aqui, irmã. Mas tá eu uma abrangência para todo o estado de Pernambuco. Mas pra eu todo vou o planeta. voltar. Mas eu vou voltar. Deixa eu fazer porque só... assim eu prometi a Deus que eu voltaria. Lá e eu pra vou agradecer. voltar no mesmo lugar para dizer, Deus restituiu, Deus devolveu o carro do meu filho. Então, continue orando e crendo, porque Deus faz. Deixa eu fazer um esclarecimento, doutor Miguel, aqui para a plateia. A Nise, ela é muito emotiva, ela chora muito, né? E... Isso é natural. Isso É, natural, e esse irmã. choro dela... Seja assim, sempre. Eu também... É o seguinte, os 6 anos que passamos lá na Mangabeira foi um trabalhar de Deus, né? E ela falando, o senhor perguntando, e eu aqui revivendo toda aquela história e cheguei a chorar. Porque as coisas de Deus é assim, né? Não tem forte, não tem nada. Eu chorei. Promessa de Deus é promessa de Deus, ele prova, mas não prova além das forças, e quem tiver, né, a condição de ser fiel a ele naquilo que ele provou, a vitória é mais do que 100%, porque Deus não depende absolutamente de ninguém para abençoar. Ele é ontem, hoje e eternamente, e está sobre toda e qualquer circunstância humana. O homem promete e não dá, depende de A, depende de B, mas Deus... Ele é Senhor. Então, só esclarecendo, Aurenise me dizia, Josué, do nada, olhe, se me tirarem do meio de minhas amigas, eu vou morrer. Eu não aguento. Eu não aguento. Ela amava aquele trabalho. E tem mais, não eram amigas específicas. Por onde ela... É tanto que em Sobradinho hoje o telefone não para. Salvador, o telefone não para, né? De onde ela foi, querida, Mangabeira, Vila Popular, por onde ela passa. Então ela dizia, e eu pensava que realmente ela ia ter uma grande dificuldade, mas doutor Miguel, inclusive Daniel falou, né, que foi um benefício que fez, porque essas mulheres na realidade, elas são umas mulheres trabalhadoras, sacrificadas, priorizam a obra, pelo amor que tem, não é pelo cargo. Ela principalmente porque gosta muito de gente. Então, quando fala assim, ela chora. Dá a entender que ela está sofrendo porque saiu, não. É o amor que ela tem à obra, né? E a maneira como ela foi tirada. Mas, graças a Deus que ela está muito bem, com muito tempo. E o que bom. E tá fazendo a obra. Fazendo tá a obra. Continuando fazendo. E não tem o peso sobre si que deixou e abandonou. Então, a responsabilidade, na realidade, como o senhor falou, se é que Deus tem que cobrar de alguém, dela é que não vai cobrar. E Manise... E sempre eu tinha esse cuidado. Entregar, eu não entrego. Não entrego jamais. Alguém me disse, é melhor você entregar. Entregue. Eu disse, não entrego. Esta obra é de Deus. E quando chegou determinado dia que me tiraram, mas eu não posso esquecer de dizer isso aqui, mas eu pensei, sinceramente, Senhor,
vou entrar numa depressão tão grande e vou morrer, eu vou morrer, porque eu não vou aguentar. Porque também conheço amigas minhas que morreram. E eu disse, eu vou morrer, eu não suporto. Depois que foram tirados dessa forma. Depois que foram tirados desta forma. Teve uma, que eu não vou citar nomes. Lógico. Teve uma que foi tirada assim, como eu fui, mas ela tinha uma confiança tão grande em alguém, e ela disse a mim, eu tenho certeza, Nise, quando tal pessoa souber, vai reverter a situação. Reverter, mudar E tudo não isso aqui. reverteu. E para grande decepção dela e minha também, porque nós éramos irmãs gêmeas, era um amor muito lindo. E para grande surpresa dela, quando ela procurou alguém que expôs esta situação, alguém disse a ela que não podia fazer nada. E cadê ela? Morreu. Mas eu quero dizer com isso que Morreu, eu inclusive, louvo, numa situação muito penosa. Eu louvo a Deus, eu louvo a Deus pela vida do meu marido, que vai parecer um escândalo, né? Mas é isso aí. Me aconselharam a deixar ele. E eu disse, eu deixar o meu marido? Que é isso? Jamais. Eu não tenho nenhuma dúvida. Só a morte. Eu não tenho nenhuma dúvida. Meu esposo foi Deus quem me deu. E só a morte nos separa. Jamais eu irei fazer uma coisa dessa. Mas conselhos foram muitos que me deram. Deixar o rebelde, né? O filho do capeta, como diziam. Mas, Nise, eu queria tomar a liberdade, doutor Miguel. Fica à vontade, Josué. Falar o seguinte. Esse período de Mangabeira, né? Quando a gente foi para lá, não tinha nem Daniel. E Daniel hoje está com 38 anos. Não é verdade? Ainda quando se fala nesse período, toca profundamente a minha alma, o meu espírito, e o dela. Quantas vezes ela chega em casa e diz assim para mim, Josué, ela disse aqui, aqueles foram os dias mais preciosos da minha vida. Se eu pudesse reviver. E olha, aí eram dias de lutas e de dificuldade. Mas eram dias de bênção, de prazer, doutor de Miguel, alegria. Veja só, e é bom que a gente conte aqui. Eu estava assistindo o vídeo do meritíssimo, excelentíssimo doutor juiz Abner, e ele contando como foi a aprovação dele no concurso do juiz. Ele contou isso. E eu tenho uma coisa semelhante para contar. Não na escala que foi a aprovação do magistrado, mas naquela época, quando éramos zeladores da igreja, como ela já falou aí, eu fazia o curso de engenharia, e muitas vezes, depois de tudo, eu ia estudar ainda, né, porque o curso era muito pesado, e quantas vezes eu me acordei da mesa direto para o trabalho. Porque quando eu olhava, dava 6 horas, eu estava debruçado sobre os livros, porque a demanda era muito grande. E eu ficava pensando assim, doutor Miguel, eu na Chesf, já era funcionário da Chesf, não conhecia o staff, quer dizer, quem era gerente, quem era chefe de departamento, quem era diretor. Comigo, na mesma sala, faziam o mesmo curso alguns colegas que tinham pessoas suas em cargos de gerência na Chesf, então ficava muito fácil, ao meu ver, eles serem promovidos ao terminar o curso. E aquilo me angustiava. Um sacrifício tremendo, o curso era pago, né, com muita dificuldade em termos de tempo. Quantas vezes eu deixei o trabalho e me socava dentro da biblioteca, passava o dia todo estudando, tanto na biblioteca da Chesf, como na biblioteca da universidade. Mas eu ficava pensando comigo assim, eu digo, Deus, e agora? Eu vou terminar um curso desse pesado. E depois, para eu ser acessado, promovido, como será? E aquilo me angustiava.
como zelador da igreja. Os trabalhos de zelar a igreja a gente fazia com muito prazer, muita devoção, priorizava. Eu era zelador, né? Para pintar a igreja, para reparar goteira, porta, instalações elétricas, hidráulicas, tudo é zelador. Mas, doutor Miguel, há um detalhe aqui importante que é bom que se diga. Eu e a Anise sozinhos para zelar, mas sempre Deus preparava pessoas para estarem lá com ela. Eu no trabalho e às vezes era 3, 4 moças, rapazes, e era aquela animação tudo. Quantas vezes eu cheguei esgotado para fazer o trabalho e ela dizia: Josué, fulana, cicrana já fez, já está tudo certinho. E aquilo para mim era um alívio. Agora, irmãos, é bom que se diga. Uma determinada ocasião eu estava em casa, não sei se era feriado, final de semana, e a Aurenise, lembro-me como se fosse hoje, estava no púlpito cantando, que ela sempre foi assim, limpando as cadeiras do púlpito, limpando o púlpito, os ventiladores. Quando eu entrei pela porta do lado, parece que eu estou vendo, ela parou e disse: Josué, Deus manda te dizer que a cadeira é sua e ninguém senta primeiro. Doutor Miguel, aquela palavra foi como uma espada no meu... E continuou cantando. Olha, concluiu o curso. Menos de 6 meses houve concurso para engenheiro na Chester. Nos inscrevemos, me parece, foi 15. 13 foram aprovados, inclusive eu. E eu fui o primeiro daquela turma que fui acessado para o cargo de engenheiro. Amém. E aí fui transferido para Sobradinho. Os outros colegas chegaram 2 meses depois, 3 meses depois, mas o primeiro foi Josué, cumprindo-se integralmente a palavra de Deus proferida por essa santa profeta de Deus. Amém. Aí, irmãos, é necessário, irmã Nise e Josué, que as pessoas conheçam o casal. Sim. É necessário. É necessário. E assim, né? Porque ela esquece, sem lhe atrapalhar, mas eu vou deixar... Aí a gente não tinha casa, pedia casa a Deus, né? Deus disse: olha, só vai sair daqui no tempo. 2 anos antes da gente sair para a cidade de Sobradinho, Deus nos deu uma casa. As pessoas chegavam assim e diziam: de quem é essa casa? É de vocês? Eu me lembro que o marido de minha tia chegou e disse: Josué, isso é uma casa ou é um armazém? Porque quando Deus promete, ele dá. E eu me lembro ali na Mangabeira, de lado da igreja morava a irmã Elza. Eu não sei, você lembra? Ela morava ali, de lado da igreja. Eu ia muito àquele ciclo de oração, irmã Nise. Não na sua gestão. Eu ia na gestão da irmã Rosa. Eu era jovem, muito jovem, ia lá, assistia lá os cultos. Era uma bênção, realmente, aquele ciclo de oração. E era uma mulher tão simples, tão tranquila. Então, irmã Nise, é necessário que os inscritos, até no canal de Josué, no canal de Rafne, que Josué hoje é reputado como um homem rebelde, como um homem... Diminuiu, né? Diminuiu, endemoniado. Hoje as pessoas não chamam mais de endemoniado, mas já fui muito chamado de endemoniado, rebelde. Rebelde, porque ele denuncia coisas erradas. Isso aí é o papel que Jesus também fazia. Jesus denunciava coisas erradas, chegou no templo metendo o azorrago em todo mundo. Tá fazendo. Então, se você está vendo alguma coisa errada, a gente viu também, Josué, a questão da situação do tio Cabral. Abandonaram o homem entrou. O filho dele disse: aí, onde a senhora está sentada? Apressaram a morte do meu pai, porque não se faz aquilo com um homem como o tio Cabral, um homem de Deus. Que, inclusive, Josué, um irmão contou que o filhinho dele de 4 anos estava no braço e o tio Cabral estava no linha do tiro. No linha do tiro. O tio Cabral estava pregando para os presentes. E o filhinho de 4 anos disse ao pai: pai, quando aquele homem faz assim com a mão, da mão dele sai um fogo e contagia as pessoas. Um menino de 4 anos. Esse irmão contou isso e em lágrimas, porque não se faz aquilo que fez com aquele irmão. Ele amava as crianças,
Assim como a senhora ama o trabalho de oração, ele amava as crianças e tiraram esse prazer dele. Ele não aguentou, Irmanize. Ele não aguentou, porque aquilo que a gente faz por amor, quando nos tira o ar que a gente respira. E graças a Deus que a senhora tem uma família bem fundamentada, uma família arraigada na palavra de Deus, que lhe deu todo o suporte. Mas se a senhora não tivesse essa família, talvez a senhora não estivesse aqui para nos contar essa história. Com certeza. Mas, né, doutor Miguel? Aquilo, porque eu falo a verdade tem que ser dita, né? Ela não diz, ela se reserva o direito de dizer. Mas esse foi um presente de aniversário. Foi, No né? dia que a mulher estava recebendo das amigas da igreja com fraternização, agradecimento a Deus pelo aniversário, no final, o coordenador chega e anuncia a saída dela. Isso é uma vergonha. Quer dizer, ela tem estrutura, pra gente, cargo não é importante, a gente sabe que nós fomos trabalhados por Deus para resistir às intempéries do caminho, e a gente está aqui, mas tem muita gente que não. Eu, por exemplo, diácono da igreja, eu sou o que hoje? Nem membro eu sou. Isso dói em mim? Não dói, não. A minha estrutura é outra. E eu encaro com a maior realidade. E eu digo a todos aqui, para mim, é uma honra, é um prazer. Olha, pode ser até que alguém me ignore. Não participar desse ministério com todos esses desvios de conduta e finalidade. Tem uma mão dessa te ungindo, Josué? Também não. Eu lamento. Não. Eu lamento Eu muito. não queria, não, uma unção dessa, não. Josué. Eu lamento muito, porque assim, viu, doutor Miguel, olha, nós não somos meninos, sabemos a responsabilidade de quem trabalha na obra de Deus. O nosso prazer, o nosso maior desejo era que o gestor presidente, ele caísse em si, se humilhasse, amasse as pessoas, se arrependesse, deixasse de tanta arrogância, tanta prepotência, porque vai morrer. E vai levar o quê? Vai deixar que legado? Vai deixar que legado? Tá aí, estamos falando e temos falado do pastor José Amaro. Não existe um homem, uma mulher, uma pessoa que trabalhou com ele, conheceu ele, que não fale bem dele. Isso é virtude. Está aí os filhos, uma joia preciosa de Deus, a sua semente. O que é isso? Isso é reconhecer o lugar de servo, não é? E não querer ser senhor dentro da casa de Deus. Eu lamento muito pela essa atitude, tanto do pastor Ailton José Alves, como dos seus auxiliares, que estão no lugar de senhores, e a gente sabe que o senhor da igreja quem é? Jesus. Ninguém é maior que ele. A gente hoje está vendo na nossa igreja coisas que a gente jamais imaginaria ver, Irmanize. Verdade. A idolatria. A idolatria é tão grande que você fica se perguntando: meu Deus, será que esse pessoal não lê a Bíblia? Será que esse pessoal estão no sono indolente? Será que não estão percebendo que estão perdendo as raízes, as características, a identidade? Pessoal, Josué, não está se percebendo que está pecando. E, Manize, até a contribuição desse pessoal é pecado. Porque não está fazendo aquilo para o Senhor e com alegria. Está sabendo que aquele dinheiro está sendo para se manter uma vida de megalomania, uma vida de riqueza. Então, você dá o dízimo, eu estou dando dízimo aqui, mas estou vendo que eu estou sustentando aquela situação. Um pastor presidente ganhando R$200 mil. E é impossível, doutor Miguel, como é que se ama a alma, o espírito de um gestor presidente e despreza uma alma que custou o mesmo preço de sangue? Que incoerência tremenda, meu irmão. Então, Josué, eu gostaria, Irmanize, que a senhora falasse um pouco agora, Irmanize, da sua bela família, da vitória do seu filho, que realmente, Daniel aqui, ele, quando falou no nome da senhora, ele se emocionou. Eu vi. Daniel, ele é um filho maravilhoso, Josué. Não é porque é o filho de vocês, não, mas vocês colocaram no mundo um homem
um homem de verdade, um homem de caráter, um cidadão. E também um homem assim como você, Josué, que não se dobra a essas coisas que estão acontecendo. Ele se restringiu, mas chegou um tempo que ele agora disse, não, eu não vou mais me omitir do meu papel de membro, porque por trás de Daniel existe os avós dele, que ele falou, existem os pais dele, e ele tem que lutar para ver essa igreja voltar ao que era antes, Manise. Aquela alegria que se sentia indo para círculo de oração, onde o dinheiro não era importante, a senhora sabe muito bem disso. Hoje se coloca a captação de dinheiro em primeiro lugar. Antigamente não. Eu me lembro que eu frequentava todo esse círculo de oração e ninguém falava, inclusive as ofertas era para ser gasto nas festas dos círculos de oração. Ninguém falava em recolher dízimo para o templo central. E muito menos para o Projeto Samuel. Para o Projeto Samuel. As irmãs faziam, olha, irmão, aqui vai passar a coleta, mas... Aí no aniversário, irmãs, eu me lembro como se fosse hoje, era uma festa. Comida à vontade, a igreja ficava aquela alegria. Esse tempo passou, irmãs, e não vai voltar mais, a não ser que a nossa igreja retorne aos seus marcos. E há uma dificuldade muito grande, doutor Miguel, porque o senhor falou os antigos marcos, mas aquela geração que eram âncoras já se foram. Já se foram. E os que estão hoje são adoradores. São adoradores. De um ídolo. Dizer, se venderam a cargos, a salários e desprezaram ou desprezam as gerações futuras sem transmitir, né, o real significado da salvação em Cristo Jesus. É verdade. E aí vai essa bola de neve, daqui uns dias, a nossa geração, não existe mais ninguém. E o que será dessa geração nova, doutor Miguel? É viver na idolatria. Infelizmente, nunca vão... Josué, se você tomar um copo d'água e um copo de suco, você vai saber a diferença. Aquela fruta saborosa. Imagina você tomar um copo de suco sem sentir o sabor. É a mesma coisa, esse pessoal vai ter uma vida sem sentido. É verdade. Porque, olha, quando Deus trabalha no coração de qualquer pessoa, de qualquer ser humano que dá lugar, ele tem as melhores experiências da vida. Ele vai morrer e aquelas experiências vão passar para a sua geração futura. E nada é para sempre. Nada é para sempre. Tudo tem um propósito. Então, Irmanise, voltando à pergunta, que eu não vou deixar a senhora sem falar da vitória do seu filho Daniel, do seu filho David e da sua filha Jó. Fale desse trio que a senhora colocou no mundo. Como a senhora, dirigente de geração, conseguiu dar educação a esse pessoal? Conseguiu hoje serem pessoas maravilhosas, que eu conheço todos os três. Amém. Conheço todos os três. Amém. São três pessoas maravilhosas. Então, fale aí um pouquinho dessa mãe Nise. Eu louvo a Deus pela vida dos meus 3 filhos e só sei dizer que todos 3 são bênçãos na minha vida. E sobre este processo que eu passei há 2 anos e 4 meses, se não tivesse meu marido e meus filhos e meus netos, eu digo a vocês que eu não estaria aqui hoje. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque foram eles que me deram sustentação. Até hoje, ainda hoje de manhã, uma irmã, uma dirigente amiga, disse: eu parei tudo aqui para escutar a sua voz, minha guerreira. Você é uma guerreira, você é uma mulher muito forte. Eu te amo, minha guerreira. E porque ela disse que de todas que ela viu, passar o que passar para estar na condição que está, ela disse que não tinha visto ainda não. Realmente. E você agradece isso a quem, irmã Nízia? Eu digo com o meu peito bem cheio. A Deus, a meu marido e a meus filhos e meus netos. Amém. Porque eles são os amores da minha vida. E assim, Nise, eu também
reputo isso aí, a estrutura que Deus criou em você, né? Durante Com toda a sua certeza. vida de crente, né? A confiança. A confiança, porque a Bíblia diz que Deus não... Ou seja, voltando assim para a natureza, tem animais que vivem num ambiente totalmente hostil, mas a própria natureza se encarregou de dar a devida proteção. É o caso dela. Ela é resistente, resistiu, resiste, estava preparada para... Graças a Deus. Doutor Miguel, eu nasci em um lar evangélico. Meu pai desviou-se, passou 50 anos desviado. Alguns dos meus irmãos também se desviaram, mas eu e minha mãe ficamos ali na brecha, orando para Deus Todos se desviaram, trazer só ela o permaneceu. meu pai de volta, e permanecia ali com a minha mãe, e a gente não faltava círculo de oração, eu, minha mãe e minha avó, e os trabalhos, e nós éramos constantes na casa do Senhor. Nunca me apartei, nunca, Amém, da amém. casa do Senhor. E com isso tudo, não é? Eu tinha estrutura para receber o meu esposo e para ter os meus filhos, para ter meu lar e meus netos. Inclusive, assim diga, né? O Daniel é major da polícia, como todos sabem. Josenise é bióloga, né? Formou-se na Universidade Católica de Salvador. O David é quem ainda não concluiu o curso superior, mas é técnico em segurança do trabalho. É uma pessoa família toda muito estruturada. requisitada pelas empresas, desde a Bahia até aqui. Ele é muito É só requisitado. vitória. Só vitória, irmã Nise. Só vitória, não Eu tem. fico muito feliz, irmã Nise, em saber que a senhora passou por tudo isso e está de pé. Estou firme e forte. Firme, orando pelo seu marido, não só pelo seu marido, que eu sei que a senhora ora por mim. Com certeza. Ora por todas essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, que a senhora sabe que não é fácil, está entendendo? As perseguições são muitas, mas Deus nos guarda. Filemão 4. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de vocês nas minhas orações. Amém, irmã Nise, amém. Amém? Amém, Manis. Eu acho que se não fosse a oração da igreja, a gente já teria sido trucidado. Mas chora, viu? Mas é assim mesmo. A gente já teria sido trucidado, irmã Nise. Mas as orações, elas são fortes. Um dia eu cheguei no círculo de oração e dobrei os joelhos e a minha vice-dirigente, como eu tive muitas, ninguém vai saber qual é, encostou assim em mim e disse assim: ontem houve uma profecia no Templo Central que Deus vai matar o teu marido. E eu disse: isso não é o meu Deus. E com isso você está me dizendo que Deus vai dar muitos anos de vida ao meu marido. Mas não me traz essas coisas mais não, irmã. Conta que Jesus salvou, curou, batizou, mas essas coisas eu gostaria de não ter conhecimento, porque não conheço esse Deus. Coisa linda. Irmão Realmente. Miguel, com 8 dias, o esposo desta profeta desceu à sepultura. Misericórdia. Eu disse, como ela profetizou errado, a profecia era para ela, Ela e ela deu para mim. já pensou. E muita gente, muita, me ligava assim: cadê o endemoniado do teu marido? Misericórdia. Deus vai matar o teu marido, viu? Te prepara que Deus vai matar o teu marido. Tu vai ficar viúva, Deus vai matar o teu marido. Eu disse, nunca Deus me fez esta promessa. Nunca Deus me disse isso. E eu sei que é Satanás que está falando. Não tem outra coisa a dizer a não ser: para trás de mim, Satanás. Realmente, Josué, é muito forte tudo isso, Josué, porque a gente sabe, se a irmã Nise não tivesse essa estrutura, receber essas ligações, porque a gente como homem, a gente suporta. E outra, calada. A mulher- Viu? Olha, é bom que o senhor diga, essa estrutura calada, durante todo esse período, nunca foi mulher de oração, de igreja, para chegar e querer conversar comigo, saber das coisas. E ficar com aquelas conversas, Não. tomando partido, não. Ela era na dela, Neutra. neutra. O que me revoltou
muito, é que eu nunca, se levantar hoje uma irmã para dizer, ela trouxe esta causa, esses problemas aqui para o Circo de Oração, ela não é uma serva de Deus. Porque nunca, nem comentar, nunca. E eu lembro-me que todo ano eu fazia isso. O aniversário de Josué, ele não estava lá, mas eu convidava a igreja para ficar de pé, e eu dobrava os meus joelhos e fazia uma oração por ele. E eu percebi, nesse último ano, eu percebi algo diferente. E eu sabia que era porque eu estava pedindo oração à igreja por ele. Porque então, a igreja... De fato, Não. de pedir oração pelo esposo. Porque, doutor Miguel, é o seguinte, veja, é bom que se explique essa parte. O senhor sabe que durante todo esse período a igreja era convocada em jejum, em consagração, vigílias. Prometeram câncer no próprio púlpito da igreja para a gente. Então se esperava que Deus matasse. E de repente ela, como dirigente de círculo de oração, pede para a igreja orar para Deus me dar vida. Era uma coisa meio antagônica, né? Contrariava os interesses, contrariava a direção. Entendeu como o negócio é forte? Era isso. Isso aí prova, irmã Nise, que a igreja hoje tem dono. A igreja hoje tem um dono aqui na terra administrativamente. A gente sabe que hoje a igreja virou uma empresa. A Assembleia de Deus no estado de Pernambuco, eu não tenho nenhum receio de dizer isso. Hoje é uma empresa. Hoje tem um CNPJ forte e que as pessoas com medo de fazer qualquer coisa abaixam a guarda. O senhor agora me fez eu lembrar de uma coisa. É que quando meu sogro... Doutor Miguel vai cortar essa parte. Não, é ao vivo, Josué. Poxa, está ao vivo, Está ao vivo. O senhor não disse que ia editar. Não, está ao vivo. Eu quero falar com a irmã Nise assim à vontade. E com você também, está ao vivo. Pode falar, irmã Nise. Eu vou falar mesmo. Não é bom dizer essa parte, não. Não é bom, não, eu vou dizer. Diga, irmã Nise. Quando o meu sogro estava sendo velado nas Assembleias de Deus da Mangabeira, a minha mãe, ela não conhecia o pastor Ailton. E quando ele adentrou, eu disse, mãe, olha aí, o pastor Ailton. Aí mãe olhou assim, com aquele olhar assim de espanto. Eu disse, o que é, mãe? Ela disse, esse homem nunca foi pastor. Nunca esse homem foi pastor. Você quer saber o que é que esse homem é? E eu fiquei assim, e minha irmã ficou assim olhando para ela. E ela disse, este homem é um grande empresário, mas pastor não. Ela está relatando o fato que ocorreu que realmente isso foi real. Hoje se vê que ele é um grande empresário. Há quantos anos seu pai dormiu? Meu pai dormiu em 2008. 2008, 14 anos atrás. Então, veja que realmente ele é um grande empresário, muito bem sucedido naquilo que ele quer, naquilo que ele se programou. Hoje, irmã Nise, a grande maioria da igreja não sabe, mas através de documentos públicos, nós descobrimos que foi montado uma associação em que ele é o diretor-presidente vitalício, que essa associação hoje é detentora da Rede Brasil de televisão e mais inúmeras rádios. Veja que realmente é um mega empresário. Você tem uma televisão e quem paga a mensalidade dessa televisão? A Assembleia de Deus. A grande maioria da igreja não sabe disso, Josué. Que a igreja coleta dízimos e paga essa empresa, essa associação. Quer dizer, é uma forma que os irmãos desconhecem de que esse dinheiro é direcionado para isso. Porque o único cliente da Rede Brasil hoje é a Assembleia de Deus.
E ele, numa reunião nos Estados Unidos, disse bem, nós pagamos R$1 milhão mensais para a TV. Quer dizer, que ele mesmo é o dono da TV e ele mesmo oferece essa TV à igreja, a igreja paga. Quer dizer, que é um empresário. Realmente sua mãe estava certa. Ele é um empresário. Agora, pastor de ovelhas, é complicado afirmar isso aí. Pelo histórico que se tem no nosso estado. A gente tem pessoas que morreram, no caso o presbítero Nelson foi abandonado, e inúmeras pessoas que foram abandonadas, muitas me procuram, certo? E alguns ainda estão no ministério. Eu não posso relatar o nome, porque se eu relatar, essa pessoa pode até ser excluída e deixar de ter o seu sustento. Mas, Remídio, eu estou numa situação de penúria. Mas fazer o quê? Infelizmente, ninguém tem a coragem de Josué de chegar lá e dizer, apontar, vamos abrir aqui uma comissão de disciplina, uma comissão que venha realmente a colocar limites a tudo isso, escândalos, desvios de conduta, tudo isso. É bom que se diga, doutor Miguel, após a instauração da comissão de aconselhamento, como eles chamam, para tratar do meu caso, né? Eu cheguei lá para o secretário Luiz Mário, e ele não pode dizer que é mentira, sentado na cadeira à frente, como eu estou aqui com o senhor, eu disse, olha, pastor Luiz Mário, eu quero um relatório, né, das entradas e saídas da igreja, porque como membro eu posso solicitar isso aí. Aí ele disse, não, mas você está sob júdice. Eu disse, me mostre no estatuto onde um membro em plena comunhão, simplesmente por estar sob júdice, não pode fazer a solicitação. Aí ele disse, não, ligue para o pastor Anísio, que foi ele o presidente da comissão. Ligue e fale com ele. Eu já sabia. Eu saí dali, não liguei para o Anísio, porque imediatamente eles concluíram o processo e, por unanimidade, me excluíram. Mas que eu pedi. Pronto. E agora, como a sua sucessão, logicamente, né, que o seu filho moveu uma ação nesse sentido, veja que o coincidência. juiz determinou que fosse apresentado os últimos 5 anos desses relatórios financeiros de dinheiro enviado para o exterior. E eu não sabia que ele ia pedir isso. O Daniel. E ele pediu. Então é de Deus. Pronto. A gente tem que entender que Deus sabe como faz e como age, viu, irmã? A gente não sabe como, nem a forma, mas a gente sabe que ele trabalha, que né? Controla tudo, irmã Nise. Com Quando eu vejo o certeza. pessoal desesperado, não, tenham calma. Tenham calma. Quem, no caso, eu tenho 46 anos de conhecimento, eu fui para a Assembleia de Deus com 15 anos de idade. Os meus avós já eram na Assembleia de Deus, lá em Vitória de Santo Antão. Então, eu tenho também uma vida ligada a essa igreja. E não gostaria de ver a igreja do jeito que está hoje. Quem não quer que a igreja volte o que era antes? Todo mundo quer. Infelizmente, a gente tem que esperar o tempo certo e ter aquela paciência que foi determinada para Josué, o Salmo 40. Então, irmã Nise, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, foi maravilhosa. Logicamente que a senhora virá outras vezes, tá certo? A senhora será convidada oportunamente. Ou, no caso, Josué querendo trazer, a senhora vindo com seu filho, mas a senhora voltará aqui para contar das bênçãos. Vai ser uma segunda etapa das bênçãos que a senhora ouviu e viu durante todo esse período que a senhora foi dirigente de oração, que eu sei que são muitos milagres, muitas coisas maravilhosas, né, Josué? E que a senhora vai ter essa oportunidade de nos trazer aqui, tá certo assim? Então eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, os seus agradecimentos, logicamente, aos seus filhos, ao seu esposo. Fica franqueado aí a sua livre expressão, como diz bem o tópico, pode expressar, pode ficar Vou livre expressar. Agradecer a Deus, agradecer ao Senhor, ao meu esposo, a meus filhos e aquela linda moça ali, não é? Deus abençoe a todos. Amém, irmã.
Amém, irmã Nise.